Bom dia, meus amigos, meus queridos, pessoas que têm me abençoado com suas vidas, com suas mensagens, com seu amor. Eu queria poder retribuir pessoalmente cada um, mas tem sido difícil e eu não tenho conseguido responder a todas as mensagens. Mas eu queria hoje dizer para vocês um pouquinho como tem sido desde o dia que a minha loirinha partiu para a eternidade para estar ao lado do nosso Senhor Jesus. Eu e a Ritinha, assim como todos os meus irmãos, hoje nós somos 11, mais filho da minha mãe, nós somos em 8. Perdemos nossa mãe ainda na infância. A Ritinha tinha por volta de 4 anos, o meu irmão Paulo por volta de 7 anos e eu em torno de 10 anos. Eu sempre fui muito apegada com a Ritinha, desde que ela nasceu. Ela era uma bonequinha linda que quando eu vi pela primeira vez, eu me encantei. Eu fiquei completamente apaixonada por ela. Eu lembro de todas as características físicas dela. Ela parecia uma bonequinha de louça. Quando minha mãe faleceu, a Ritinha se apegou demais a mim. E desde essa época, a gente se tornou carne e unha e eu diria almas gêmeas, né? Porque a nossa identificação daquilo que a gente gostava, dos pensamentos, da forma como a gente pensava, da forma como a gente gostava das coisas, era muito parecido. E a gente cuidava muito uma da outra. Eu cuidava muito dela, mas ela cuidava muito de mim. E isso foi antes da doença, antes dela se casar. Foi desde sempre o amor nosso, a nossa amizade, a nossa ligação. E quando a Ritinha adoeceu, eu chorei muito diante de Deus e eu questionei muito e eu perguntei, Senhor, por que não em mim? Por que o Senhor colocou isso nela? Eu não tive respostas. Assim como hoje eu não tenho respostas porque Deus decidiu levá-la tão cedo. Não tem sido dias fáceis. Tem dias que eu choro muito de saudades dela, sinto muito, muito, muito a falta dela. Ela era minha companheira, trabalhava comigo, era meu braço direito na empresa e a gente fazia tudo junto com as crianças. Então, minha vida de uma hora para outra mudou completamente, com a perda dela e com as mudanças que eu tive que adaptar na minha vida. Somente uma coisa que não mudou. Não mudou o amor e a fé que eu tenho por Deus e pelo nosso Senhor Jesus. A nossa vida não acaba aqui. Existe a eternidade e estamos aqui como passageiros. A saudade dela hoje está doendo demais. Amanhã pode ser que doa um pouco menos, pode ser que depois doa mais e assim a gente vai caminhando. Mas eu caminho em uma certeza, que Deus continua sendo Deus, que Ele, para mim, continua sendo o que existe de mais importante na minha existência. Porque sem Ele, eu não teria tido a Ritinha, eu não teria tido os meus irmãos, a minha família, os meus sobrinhos, o meu marido, que é muito especial, que é muito amado, que é um homem de Deus, o meu filho Luquinhas, que foi esperado durante tantos anos, que é um milagre na minha vida. Então, eu tenho muita gratidão a Deus. Questiono às vezes, choro diante dele, brigo com ele, mas eu sei que ele me entende, porque ele é meu pai. E peço perdão quando eu acho que eu extrapolo. Então, assim, Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. E eu falo isso de todo o meu coração.
As pessoas me perguntavam antes, se Deus não curar a Ritinha, como que vai ser? E eu falava para eles, não vai mudar em nada. A minha relação com Deus vai continuar sendo a mesma, porque Ele continua sendo o meu Senhor, o meu Salvador. Aquele que mandou seu único filho para morrer numa cruz em meu lugar. E se não fosse por Ele, eu não poderia ter a certeza que hoje a Ritinha está em um lugar melhor. Um lugar onde não há mais dor, não há mais tristezas, um lugar onde não há mais sofrimento nenhum. Um dia, cada um de nós poderemos estar nesse lugar. Basta a gente decidir seguir aquele que o único que pode dar a salvação, que é Jesus Cristo. Sem Ele, a nossa vida não tem razão. Não existe nenhum outro Deus capaz de salvar que não seja Jesus. A Bíblia fala que Ele enviou o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Ritinha está na vida eterna. Um dia eu tenho certeza que eu vou estar. E que você também possa ter essa certeza de estar na vida eterna. Eu quero, pelo menos uma vez por semana, se eu conseguir, estar postando algum vídeo para estar conversando com vocês e colocar também à disposição para orar por aqueles que precisam, que estão passando por lutas, por dificuldades. Me mandam mensagem direta pelo Face e, na medida do possível, eu quero estar respondendo, eu quero estar ajudando, eu quero estar orando, eu quero estar intercedendo por vocês. E peço que continue orando por mim, porque a palavra de Deus diz que na fraqueza é que nos tornamos fortes, não por nós, mas pelo Espírito de Deus. Hoje, meu coração, não é que ele esteja bem, né? Essa noite, inclusive, eu sonhei com ela e foi um sonho tão lindo. E eu acordei de repente, eu queria voltar a sonhar, porque eu queria continuar com ela, mas não foi possível, eu não voltei a sonhar com ela. E Deus sabe por quê, né? Ela vai fazer muita falta, como já tem feito. O que me alegra é ver que as crianças estão felizes, estão bem, e assim como Deus uma vez cumpriu na vida da Dona Maria, que foi minha mãe, que clamou no hospital por cada um dos seus filhos, dia após dia, durante o período da sua internação, antes do seu falecimento, antes dela entrar em coma, para que Deus cuidasse, para que Deus um dia nos tirasse da favela, para que Deus pudesse fazer com que nós conhecêssemos o Senhor Jesus e que para que nada faltasse para a gente, Deus cuidou. E eu tenho certeza que a oração que a Ritinha fez também por cada um dos seus filhos, pelo Pedrinho, pelo Dani, pelo seu amado esposo Ricardo, que é um homem de ouro, um exemplo para todos os homens seguirem. Eu sei que Deus vai cumprir na vida deles. Eu tenho plena convicção disso. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe e que Ele esteja sempre com a gente, com vocês, comigo, porque sem Ele a vida da gente não vale a pena continuar, porque sem Ele o desespero toma conta e a gente é capaz de cometer loucuras que a gente nem imagina, mas o Espírito Santo de Deus habitando em nós, através do Senhor Jesus, Ele consegue nos sustentar. E apesar da dor, da tristeza, a gente consegue continuar prosseguindo. Eu perdi minha filha, mas Deus tem me fortalecido. Se curado eu for, Ele é Deus. Se curado eu não for, Ele continua sendo Deus. Essa foi uma música que eu vim escutando hoje aqui para a empresa e que me abençoou muito. E eu fiquei pensando, Ele continua sendo o meu Deus e vai continuar sendo por toda a minha vida. Por toda a minha vida eu vou amar esse Deus, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E as suas pisaduras que falam todo o seu sofrimento, e ser sarado não é ser somente para esta terra, mas para uma vida eterna com Ele. Olhos para a eternidade,
aqui estamos de passagem. Temos que viver bem, temos que procurar ser felizes, procurar amar o próximo, ter uma vida plena, uma vida abundante. Tudo isso Ele quer que a gente tenha aqui. Mas a gente precisa ter a certeza que se chegar o momento da nossa partida, a gente vai partir com Deus. A Ritinha partiu em paz. Um dia antes dela falecer, ela pôde me falar isso. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu quero deixar um beijo no coração de cada um, minha gratidão, e hoje à noite eu devo postar um vídeo das crianças para que vocês possam ver e ver como eles estão alegres, como eles estão felizes. O Senhor tem estado com eles. O Senhor é o Deus deles, assim como foi o Deus da Ritinha, como é o meu Deus, o Deus da minha família, e o meu desejo que Ele seja o Deus de cada um de vocês. Um beijo no coração.